Oi, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é a Raquel. Eu vou dar a aula 12 aqui para vocês, então a gente já tá na aula 12, então bora lá. Nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre funções, então eu vou introduzir o conteúdo, falar um pouquinho sobre o que é função mesmo, e aí eu vou falar um pouquinho de domínio de funções. Então acredito que a aula hoje vai ser curtinha, mas bora lá. Então, para explicar o que são funções, eu trouxe uma situação problema primeiro para vocês entenderem, então para a gente contextualizar. Acho que vai ficar mais claro do que se eu ficar falando muitos termos aqui para vocês. Mas basicamente uma função é um termo que ele vai depender de outro. Então vamos ver aqui a situação que eu trouxe. Deixa eu ligar o meu pointer aqui para eu ir apontando. Tá. Uma empresa de telefonia móvel oferece um plano por R$60 por mês, no qual o cliente ele tem direito a 50 minutos em ligações. Depois desses 50 minutos, é cobrado uma tarifa de R$1,50 por minuto a mais que ele fala. Sendo assim, alguns questionamentos. E se um cliente que fizer adesão a esse plano pagaria quanto se utilizasse 40 minutos em ligações locais? E se utilizasse 56 minutos, qual seria o valor? O valor pago depende em tempo da ligação efetuada? Há uma forma de representar o valor pago pelo cliente em relação aos minutos utilizados mensalmente? E como seria isso? Bom, todas essas situações, elas seriam respondidas por meio de uma função matemática, ou seja, há uma dependência entre o valor pago pelo cliente e o tempo que ele gasta nas ligações. Então, por exemplo, aqui, nesse exemplo A, né? Um cliente que fizer adesão a esse plano pagaria quanto se utilizasse 40 minutos? O plano dele, deixa eu pegar aqui a caneta para vocês entenderem. O plano dele é R$60, certo? Por mês. E nesse plano tá incluso já 50 minutos. Ou seja, se ele gastasse 40 minutos em ligações, o quanto que vai custar para ele, quanto que ele vai pagar? R$60. Mas se ele ultrapassa esses 50 minutos, ele paga R$1,50 por minuto a mais. Ou seja, se ele usar 56 minutos, ele vai pagar a mais esses 6 minutos aqui. Então, seria... aqui a gente utilizaria uma função, né, para calcular esse valor aqui de quanto que ele pagaria no mês, caso ele ultrapasse os 50 minutos. Então, o valor pago depende do tempo das ligações? Sim, depende. E há uma forma de representar o valor pago pelo cliente em relação aos minutos? Sim, também tem. Então, isso aqui tudo faz parte de uma função. Opa, foi muito. Então, na matemática moderna, que é o que a gente está estudando basicamente, fórmulas matemáticas foram desenvolvidas e são desenvolvidas, né? E usadas para associar padrões e realizar previsões em diversas áreas do conhecimento, não apenas em matemática. Então, a gente tem funções para química, para física, para biologia, enfim. Todas as matérias acabam usando as funções e elas são muito importantes. Então, para a gente definir o que é função, primeiro a gente precisa entender o que são outros conceitos. E o primeiro conceito que a gente tem que aprender é o conceito de produto cartesiano. O que é um produto cartesiano? Então, vamos supor que eu tenho um conjunto A, eu tenho um conjunto numérico, né? Alguns números aqui, A, e outro conjunto numérico que eu chamo de B. Então, eu posso realizar entre eles o produto cartesiano AB. E o que seria isso? É o conjunto de todos os pares XY ordenados, tá? E aqui a notação seria, né, o produto cartesiano AB é igual a XY com X pertencente a A e Y pertencente a B. Bom, vamos ver um exemplo aqui para ficar mais claro. Então, a gente sabe que a notação é essa. Então, aqui, produto cartesiano AB, com x pertencente a A e y pertencente a B. Então, vamos supor aqui que o conjunto A seja 1,1 e 2, né? E o conjunto B seja representado pelos números menos 1, menos 2 e menos 3. Então, o produto cartesiano de AB é tudo
todas as combinações que eu consigo fazer. Então, por exemplo, aqui, o 1, eu represento o conjunto dessa forma aqui, então, para sempre ficar claro, eu faço uma bola aqui, coloco o conjunto A e os números do conjunto A dentro dessa bola, e a mesma coisa para o B. Então, aqui, o A e o B, os números aqui dentro. E aí, quais são as combinações que eu consigo fazer, né? Então, eu consigo fazer 1 e menos 1, então aqui, 1 e menos 1, 1 e menos 2, 1 e menos 3, certo? Acabou as combinações com o 1. Agora a gente parte para a combinação com o 2. Então, eu posso fazer 2 e menos 1, 2 e menos 2 e 2 e menos 3. Certo? Esses são os conjuntos que eu consigo formar. E aí, dentro desses conjuntos, a gente cria relações. Então, uma relação de A em B é dada por qualquer subconjunto do produto cartesiano de AB. Então, vamos considerar de novo aqui esse mesmo conjunto, né? O conjunto A, 1,2, e o conjunto B é menos 1, menos 2, menos 3, que é o que a gente viu no exemplo anterior. Então, considerando dois conjuntos A e B descritos no exemplo anterior, seja R a relação definida por y é igual a menos x. Então, o que isso significa? Significa que R de relação é igual a xy, pertencente ao produto cartesiano AB, com y é igual a menos x. E aí, para eu achar esse y, é só substituir. Então, aqui, por exemplo, quando x vou colocar aqui, ó. Então, vamos supor, o A é representado por x. O A é x, né? Vou colocar aqui embaixo. E o y, tá. Então, aqui. Tenho o número 1 aqui no conjunto A, né? E aí, o y aqui vai ser y é igual a menos x. Se x é 1, quem vai ser o y? Menos 1, certo? Se x é 2, quem vai ser o y? Menos 2. Ou seja, quando o meu x for 1, meu y vai ser menos 1, que eu calculei aqui. E quando o meu x for 2, meu y vai ser menos 2, que é o que está aqui, certo? Essa é a relação aqui de A em B. E aí, por último, a gente tem a função. Finalmente, o que é a função, né? A relação f de A em B é denominada uma função quando cada um dos elementos x do conjunto A estão associados a um único elemento y do B. Então, o conjunto A, ele é o domínio da função. Então, aqui eu vou até grifar, só para ficar gravado aqui para vocês. A é domínio da função. E B é denotado por DF ou apenas D. O conjunto B é denominado o contradomínio de F. Então, vamos lá de novo. Vou até tentar escrever aqui. O A, conjunto A, vai ser o domínio da função f, então eu coloco o f aqui entre parênteses. E o B vai ser o contradomínio, CD, de f. E só vai ser uma função se, aqui que fala, né, cada um dos elementos de x do conjunto A está associado a um único elemento do B, tá? Então, aqui, por exemplo, ó, nesse primeiro exemplo aqui, eu tenho que o A, aqui o meu x, ele está associado a 3 elementos do B, certo? E aqui a mesma coisa do 2, ele está associado em 3 elementos, então isso aqui não seria considerado uma função. Nesse caso já seria, né? Porque eu tenho um elemento A para um B, um elemento A para um B. Então, a gente vai ficar mais claro
no exercício que eu vou mostrar aqui para vocês, mas há várias formas de representar uma função. Então, pode ser através de uma fórmula, diagrama de flechas, de uma tabela, de um gráfico. Então, aqui nessa aula eu vou estar representando dessa forma aqui, né? Mas existem outras formas também de você representar essa função. Bom, e aí vamos lá para o exemplo. Seja o conjunto A 0, 1 e 4 e B menos 1, 0, 1, 2, 5. E as relações de A em B dadas por... E aí eu tenho um R, que ele me dá que o Y vai ser x mais 1. Eu tenho aqui um S, que ele me dá que Y vai ser igual a 2x. E eu tenho um T, que ele vai me dar aqui que Y ao quadrado é igual a x. Então, vamos fazer por parte. Primeiro, o R. É só a gente substituir, né? Igual eu já tinha falado para vocês, né? Então, aqui, eu vou colocar aqui x, e aqui vai ser y, e o y de r vai ser igual a x mais 1, que é o que ele me dá aqui, certo? Então, aqui eu tenho que calcular para 0, para 1 e para 4, porque são os meus valores de A. Então, aqui, se eu fizer substituir aqui na fórmula, né? Y é igual a 0 mais 1, dá 1. Y é igual a 1 mais 1, dá 2. Y é igual a 4 mais 1, dá 5. Então, eu gerei 3 pares aqui. 0 e 1, que é esse aqui. 1 e 2, que é esse aqui. E 4 e 5, que é esse aqui, certo? Então, a gente vai fazer isso para todos. Deixa eu apagar aqui. Que aí a gente faz para os outros aqui no cantinho também. Aí, para o S agora, né? X. Então, o X sempre vai ser aqui o A, então vai ser 0, 1 e 4. E o meu Y agora para o S vai ser Y igual a 2x. Y igual a 2x, certo? E aí, para o meu 0, quanto que vai ser meu Y? 2 vezes 0, 0. Quando o x for 1, y é igual a 2 vezes 1, 2. E aqui, para 4, vai ser y igual a 2x, 2 vezes 4, 8. Então, meus pares vão ser 0, 0, 1, 2. E aqui, eu vou colocar aqui o 4 e 8, mas vocês vão entender depois, porque não está escrito aqui, né? E o 4 e 8. E aí, vamos para a nossa última... para o nosso último aqui, que é o T, né? Então, aqui o T. Então, eu vou ter o X e eu vou ter o Y, que vai ser Y quadrado igual a X, tá? E aí, eu tenho X 0, 1 e 4. Para quando o X for 0, então vai ficar Y igual... Esse 2 aqui, eu vou passar para lá em forma de raiz. Então, vai ficar raiz de 0, que é igual a 0. Aí, para facilitar, eu não vou ficar escrevendo a raiz toda hora, mas vamos substituir só. Então, aqui, y ao quadrado igual a x, melhor escrever. Vou escrever, vai, para ficar mais claro. Aqui vai ficar raiz de 1. E aí, raiz de 1 é mais ou menos 1. E aqui a mesma coisa, né? Aqui vai ficar y é igual a raiz de 4, que vai ser mais ou menos 2. Então, os meus pares ordenados vão ser 0 e 0, 1, e aqui eu vou ter 1 e mais 1, 1 e menos 1. Então, 1 menos 1, 1 e 1. E aqui eu vou ter 4 e 2, mesma coisa. E aqui eu vou colocar o menos 2 também, né? Pra ficar mais claro pra gente trabalhar. E aí, deixa eu apagar tudo isso aqui. A aula online é assim mesmo, gente. Vai dar certo.
Um dia eu aprendo a escrever bonitinho aqui. E aqui é legal vocês verem que observamos que apenas a relação R é uma função, pois para cada um dos elementos x pertencente a A, existe um único elemento y pertencente a B que relaciona com ele. O que isso quer dizer? Eu tenho que olhar para os pares que eu achei e ver se para cada x eu tenho um y que está dentro de B. Então, vamos ver aqui o R, né? Então, o R, o x vai estar, né? Porque ele faz parte aqui. E aí, o 1, eu tenho que ver se o 1 está dentro de B. Então, o 1 está dentro de B. Então, eu tenho aqui o B, que tem o 1, está dentro. Então, eu vou pintar tudo aqui de amarelo. Aí, para quando o x for 1. Então, o x aqui, 1, 1. Tenho que ver se o meu 2 está dentro de B. Então, meu 2 está dentro de B? Tá, meu 2 está aqui, ó. No B eu tenho 2, então vou riscar tudo aqui. Mesma coisa para o 4. Então, o 5, ele está dentro de B? Tá, o 5 está aqui, 5 aqui. Fechou. Todos esses aqui, para cada x eu tenho um y, então isso aqui é uma função. Vou fazer um check aqui. Agora vamos para o S. 0 e 0. Então, eu tenho para cada x, quando meu x for 0, meu y vai ser 0. E o y0 está dentro de B. Então, aqui, ok. Quando o meu x for 1, meu y vai ser 2. Então, x1, y2. Então, o meu 2 está dentro de B. Então, está dentro. Só que olha agora. Quando meu x for 4, meu y vai ser 8. E se eu olhar aqui no B, eu não tenho 8 aqui dentro de B. Então, aqui não vai ser uma função. Por quê? Porque eu não tenho um valor para quando o x for igual a 4. O meu 4 vai ficar sozinho. Então, ele não vai ser uma função. Certo? E agora vamos para o último aqui, para o t. Quando meu x for 0, meu y vai ser 0. Tenho 0 aqui, ok. Agora, olha aqui. Quando o meu x for 1, meu y pode ser menos 1, que está aqui dentro de B, certo? Está aqui. Mas quando o meu x for 1, de novo, eu vou ter o valor 1 aqui também. Mas espera aí. Lembra que para cada x eu só posso ter um y? Então, nesse caso aqui, eu tenho um x e 2y. Então, aqui já não é uma função por causa disso. E aqui é a mesma situação aqui. O 4, eu tenho aqui no x, e aqui no y igual a 2, eu tenho aqui. Então, isso aqui seria, né? Só que aqui, por exemplo, eu tenho 4 aqui para x, né? Mas meu y vai valer menos 2. E eu não tenho um menos 2 aqui. Então, ele vai ser não 2 vezes. Entenderam? Aqui eu trouxe até uma ilustração para ficar mais claro de vocês entenderem. Então, aqui na minha relação S, esse carinha aqui, ele tá sem par, então ele não vai ser uma função. Na minha relação T, o meu 1 tem 2 y, isso aqui também não posso, então também não é. E aí, para o meu R, para cada x, eu tenho só um y, certo? Então, esse aqui que vai ser minha função. Show? Tá. Espero que tenha ficado claro aí o que é uma função, que agora a gente vai partir para os domínios de uma função. O que são os domínios, então? Então, como a gente já viu, uma função é definida por f de A em B. E tem o conjunto domínio D igual a A, então lembra que meu A aqui vai ser o domínio, e o meu D vai ser o meu contradomínio. E uma equação que representa a relação entre... Espera aí que eu me perdi, gente. Como já vimos, uma função definida por f de A em B tem o conjunto D igual a A, então o domínio D igual a A, e o contradomínio é B, certo? Então, o domínio da função conjunto A, ele pode ser apresentado na definição da função. Por exemplo,
Em R aqui são os reais, né? Então, aqui o A pertence aos reais e o B pertence aos reais. Então, eu vou escrever aqui para ficar mais claro para vocês. A e B, os dois pertencem aos reais. E a função f de x, minha função aqui, vai ser y, que é igual a 2x. Ou ainda outro exemplo. Eu tenho aqui minha função, e aí meu A vai pertencer aos naturais, e o meu B vai pertencer aos reais. Então, lembra na aulinha de conjuntos que a gente viu naturais, reais? Então, aqui se aplica esse conceito, né? Tal que para cada y pertencente aos reais, então o y pertence aos reais porque ele está aqui no B, né? Então, só para ficar claro aqui, x e y. O y pertence aos reais, existe um n pertencente aos naturais, onde y é igual a n mais 2. No entanto, muitas funções, muitas vezes, o domínio da função ele não fica evidente, ele depende da equação envolvida. Então, assim, a gente pode definir ele. Então, muitos exercícios eles já vão te dar esse domínio aqui, eles já vão falar se eles pertencem aos reais, se eles pertencem aos naturais, qual o conjunto numérico que eles pertencem, né? Mas às vezes não. Então, às vezes ele vai pedir para você descobrir qual que é o domínio, né? E aí eu trouxe alguns exemplinhos bem simples, assim, que podem ocorrer, né? Para vocês entenderem melhor. Então, por exemplo, aqui, eu tenho uma função que é f de x é igual a 7 dividido por 2x. O domínio pode ser todos os números reais menos o zero, pois, por tratar-se de um quociente, o denominador deve ser diferente de zero. Então, aqui, eu não posso ter zero aqui embaixo. Então, eu tenho que 2x é diferente de zero, ou seja, x tem que ser diferente de zero. Porque se eu colocar aqui o x, né, 2 vezes 0, vai dar 0. E aqui eu não tenho, e aí não existe 7 dividido por 0. Isso aqui está errado. Então, nesse caso, o domínio vai ser os reais, exceto o zero. Lembra que o asterisco significa excluir o zero? Então, o domínio vai ser os reais menos o zero. E aí eu coloco aqui que x pertence aos reais com x diferente de zero. Aí aqui para o próximo. Na função f de x, 2x mais a raiz de 2x mais 4, o domínio pode ser qualquer número real maior ou igual a menos 2. Por quê? Por tratar-se de uma raiz quadrada, sua condição de existência é que o radical seja positivo ou zero. Ou seja, o que está dentro aqui, dos conjuntos que a gente estudou, isso aqui não pode ser negativo. Então, tem que ser diferente de um número negativo. Tem que ser maior que zero ou igual a zero, tá? Então, aqui seria essa equaçãozinha aqui, né? 2x mais 4 tem que ser maior ou igual a zero, tá? E aqui, se eu fizer essa continha, o que vai acontecer? Vai ficar... Opa, deixa eu... Esse carinha aqui que tá aqui somando, ele vai passar para lá subtraindo. Então, vai ficar 2x maior ou igual a menos 4, x, e esse cara que tá multiplicando vai passar para cá dividindo. Então, vai ficar x maior ou igual a menos 4 dividido por 2. Então, aqui vai dar x maior ou igual a menos 2, que é o que está escrito aqui. Logo, o domínio da função vai ser x pertencente aos reais com x maior ou igual a menos 2. E aí, nesse outro caso aqui, nesse terceiro caso, eu tenho que uma função f de x vai ser a raiz quinta de x mais 3, de x ao cubo, mais 3. E o domínio é composto por todos os números reais. Então, aqui também não tem nenhuma restrição. Porque, por exemplo, se o x aqui for 0, 0 ao cubo, aqui ele vai dar um número positivo, certo? Então, aqui eu não tenho uma restrição para uma raiz quíntupla. Então, o domínio simplesmente vai ser todos os reais, certo?
Então, é muito de vocês pegarem e analisarem a função que vocês vão trabalhar e ver se o domínio dela vai ter alguma restrição. Então, por exemplo, quando tem fração, a gente sempre tem que ficar de olho nessa restrição aqui de o denominador não poder ser zero. E quando a gente tem essa raiz quadrada também, né? Aqui a gente não pode ter um número negativo. Então, vocês têm que ficar atentos nessas questões. Bom, gente, a aula de hoje era isso. Era bem uma introdução mesmo para vocês saberem o que é uma função. Porque às vezes a gente acha que sabe, né? Mas na verdade não sabe. E é isso. Espero que tenha ficado claro e qualquer dúvida vocês podem me chamar pelo WhatsApp que eu vou estar à disposição de vocês. Muito obrigada pela aula e até a próxima.